Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora a parte de... A gente estava vendo, né, camis, né? Projeto de camis. Tá? Na primeira parte a gente viu as principais partes, os elementos construtivos, né? Os tipos de came, rolete, os tipos de seguidores, se é um seguidor de rolete, se é um seguidor de face plana, os tipos de came, se é um seguidor radial, se é um seguidor excêntrico, um came com ser radial excêntrico. Aí a gente descreveu os elementos construtivos, o que é o círculo primitivo, o que é trace point, né? Que são as entidades geométricas lá que compõem o nosso came, e eles vão descrever ele. E a gente falou lá que tudo começa a partir da definição de um diagrama de deslocamento, que vai ser o foco da nossa aula agora, tá? Por que esse cara aqui é tão importante? Tá. O que a gente quer na saída de um came, né? Isso aqui eu tenho o meu came, aqui está meu seguidor. Eu vou ter uma entrada aqui, um teta ponto ou ômega, certo? Vamos dar um zoom aqui. E o que me interessa, na verdade, é essa saída aqui, y de t, certo? Só que para o projeto eu preciso saber, para cada θ, eu preciso saber qual é o y que eu vou ter de saída. Então, antes mesmo de eu saber quem é y de t, eu preciso saber quem é y de θ. Para cada ângulo em relação aqui a uma origem θ, qual é o deslocamento que eu tenho que ter. Então eu tenho que ter um gráfico, tá? Eu gerar um gráfico. Aqui é θ, aqui é y, aqui varia 2π, certo? Como o meu y vai variar, tá? De 0 a 2π, ou seja, a cada volta, né? Porque o came não dá para botar mais de 2π em uma volta de um came, certo? Então como é que eu vou encaixar esse deslocamento que eu quero na forma y de θ em 0 a 2π, tá? É isso que o meu diagrama de deslocamento vai dar. Tá, mas se ômega não for com como é que eu relaciono depois, né? Y de t com y de θ. Tá. Se você pegar aqui y de t, tá, e derivar em relação ao tempo, você vai ter que ter y ponto, vai ser um dy dθ dθ dt, ou seja, é y' vezes ômega, tá? Ou seja, você consegue relacionar y de t com y de θ, você relaciona em função da velocidade, né? Para cada tempo você sabe qual é o ângulo e consegue construir a derivada, a curva. Se você for olhar a derivada, ela é proporcional em relação a ômega, se ômega for constante. Se você olhar a segunda derivada, vai ficar y duas linhas ômega ao quadrado
mais y' ômega ponto. Se você for olhar a terceira derivada, fica y 3 linhas ômega ao cubo mais 2 vezes y 2 linhas ômega ponto ômega mais y 2 linhas ômega 2 ômega ponto ômega mais y 2 linhas ômega 2 pontos, y linha ômega 2 pontos, tá? Isso aqui no caso vira 3y 2 linhas ômega ponto ômega. Tá, esse aqui é um caso genérico, ou seja, você sempre consegue relacionar em função de ômega, ou seja, de θ, quem é y, tá? Mas, num caso particular, que geralmente é o que acontece, você tem aqui um ômega constante. Se o ômega é constante, suas derivadas são nulas. Logo, eu tenho que o y de t vai estar relacionado com y de θ. O y ponto é y' ômega. O y 2 pontos é y 2 linhas ômega ao quadrado. E o y 3 pontos é o y 3 linhas ômega ao cubo. Ou seja, se eu trabalhar com velocidade constante, todas as minhas curvas em relação a θ são proporcionais a uma potência da velocidade angular da derivada equivalente em relação a θ. Ou seja, trabalhar no tempo ou trabalhar no domínio do ângulo a menos de uma constante, ou seja, qualitativamente, em termos de análise, é equivalente, porque é só uma constante, é um fator de escala. A curva vai subir ou vai descer, mas o formato dela vai ser igual. Então, para termos de análise de continuidade, suavidade, tanto faz, tá? Então, geralmente, essas são as relações que a gente vai usar, porque geralmente você tem o câmbio associado ao motor. Em regime permanente, teoricamente, a velocidade do seu motor é constante, tá? No mínimo do funcionamento ideal. A velocidade de funcionamento do motor é constante. Você é um motor funcionando com velocidade variável, você tem que ter muito mais coisa associada. O que não é a ideia, não é o intuito do funcionamento de um câmbio. Se eu quisesse fazer direto funcionamento com velocidade variável, se eu pudesse fazer um funcionamento com velocidade variável, eu não precisaria do câmbio. Eu poderia fazer a atuação direta. Talvez. Se eu tivesse um sistema de controle associado. Então, basicamente, se eu tenho se o câmbio, a grande ideia é você conseguir transformar um movimento que é constante em um movimento variado, tá? E variável como você quer em função da curva de deslocamento e das suas derivadas. Você consegue gerar aceleração com velocidade constante, você consegue gerar variações de aceleração com velocidade constante. Isso é um fator bem interessante, bem legal, que o câmbio propicia pra gente, tá? E outros mecanismos não, tá? Mas aí agora vem o importante, né? Qual é a característica que as minhas curvas de deslocamento, meu diagrama de deslocamento tem que ter, tá? E isso tem que ficar sempre na mente de vocês, tá? O desloca Y tem que ser suave e contínua, tá? Suave e contínua.
Pode ser contínua por partes? Pode, mas aí você perde suavidade, tá? O ideal é que Y e suas derivadas sejam suaves e contínuas. Por quê? Porque se eu estou pegando em baixa velocidade, tá, não tem muito problema. Você tem um câmbio contínuo por partes, um diagrama contínuo por partes. Por quê? Uma variação brusca de Y em relação a θ implica numa grande deformação na superfície do câmbio. O que vai levar, provavelmente, dependendo da velocidade que você estiver operando, a um impacto. Só que se você está operando em baixa velocidade, esse impacto não é tão importante. Você está pegando devagar, tá? Você vai ter um desgaste, vai ter impacto, vai ter por exemplo, se o seu rolete ou se o seguidor está pressionado, é mantido em contato com o câmbio através de uma mola, toda vez que você estiver passando naquele ponto, você vai ter uma distensão brusca dessa mola. E depois uma compressão gradual, distensão brusca e compressão gradual. Você vai estar, teoricamente, desgastando mais essa mola, que não é feita, teoricamente, para operar assim, tá? Existem câmbios que são feitos para operar assim, tá? Não estou falando que isso não existe, tá? Mas, em geral, o projeto do câmbio é para ser contínuo e suave. Operando agora em alta velocidade, esse problema amplifica. Que você vai ter, se você está operando em alta velocidade, quando o câmbio passar por essa variação brusca, você vai ter uma pancada entre o seguidor e o câmbio. Toda vez que você tiver essa pancada, você vai ter um desgaste. Com o desgaste ao longo do tempo, você vai deteriorar a superfície do câmbio. Deteriorando a superfície do câmbio, você perde precisão de movimento, que é outra característica importante do câmbio. Se você fizer o câmbio exatamente do jeito que ele está previsto, a série de movimento vai ser exatamente aquela. Só que se você tiver variações na superfície, você vai ter que começar a ter variação na saída, logo você vai perder a precisão, logo você vai perder a finalidade do câmbio. Ah, mas o câmbio é barato, é fácil de construir, então não tem problema. Mas toda hora fica tendo que trocar o câmbio de equipamento, significa máquina parada, tempo de produção, perda de dinheiro, tá? Com a construção do novo câmbio e com a produção de novas peças, ou com a utilização do equipamento. Então, sempre tenham isso aqui em mente, tá? A curva tem que ser suave e contínua, e nas 3 primeiras derivadas, né? Eu falei aqui em terceira derivada, nem falei por quê, né? Y, Y', Y 2 linhas e Y 3 linhas. Eu sei que fisicamente falando não é o sentido físico correto, tá? Mas a gente chama aqui essa curva Y' de velocidade, porque ela está associada ao conceito de velocidade, Y2 linhas de aceleração, e Y3 linhas de terceira aceleração, de segunda aceleração, ou curva de jerk, tá? Por que curva de jerk? Se você tiver tudo suave, na primeira, na curva, no diagrama de deslocamento, na primeira derivada e na segunda derivada. Só que na segunda derivada você tem coisas do tipo, desse tipo aqui assim, tá? Isso aqui é a segunda derivada, são 2 linhas. Seria como se fosse uma curva de terceiro grau, tá? Se você for fazer a terceira derivada, ela vai dar um negócio desse tipo aqui, certo? Você gerou uma terceira derivada contínua por parte. Ou seja, você vai ter uma variação brusca de aceleração. E isso não é real, não existe variação brusca de aceleração. Por que não existe? Porque pensa que a aceleração, lá pela segunda lei de Newton, está associada a uma força, certo? E se eu estou associado a uma força, se eu tenho variação brusca de aceleração, eu tenho uma variação brusca da aplicação da força. E pensa que você está no mecanismo, você não está empurrando com a mão. Se você estivesse empurrando com a mão, por exemplo, é você parar de empurrar para um lado e começar a empurrar para o outro.
Só que você está numa máquina. Para você ter essa variação, existe um transiente, tá? Isso aqui que você está gerando seria um impacto na máquina, tá? Seria trocar uma inversão de movimento muito brusca, provavelmente. O que na verdade não vai ser possível, vai ser muito difícil de conseguir. Essa curva ela vai ficar, na prática, né, ela vai ficar assim. Você vai ter essa deformação aqui na sua curva, que não vai gerar um gráfico assim, vai gerar alguma coisa assim. Você não vai atingir esse pico de velocidade. E se você alterou a segunda derivada, você altera logo todas as outras para cima, certo? A integral vai mudar. Então, por isso, em câmbios, a gente tem que pensar nas 3 primeiras derivadas, tá? Isso aumenta um pouquinho o trabalho de conta que a gente vai ver, tá? Isso aí gera um outro detalhe, tá? Eu acho que isso que eu ia falar, mas tá, vamos lá. Então, qual é o importante? Sim. Se eu tenho que pensar em tantas coisas e por gerar a curva de um câmbio acaba sendo teoricamente uma coisa complicada, porque eu tenho uma série de problemas que me preocupar, né? Então, pensando nisso, foram criados basicamente uma série de movimentos padronizados que você consegue combinar. São movimentos partidos, né? São pedaços de movimento que você consegue, particionando o seu domínio em vários avanços e retornos que você querer ter ao longo do seu domínio, de 0 a 2π, na curva de deslocamento, tá? E que tem características que atendem a suavidade e continuidade, desde que você faça o acoplamento deles de forma correta, tá? Você vai conseguir acoplar um no outro e fazer com que você gere uma curva contínua e as derivadas se encaixem e tudo fique de acordo com isso aqui, tá? Então, a gente vai usar, são os movimentos padronizados, e eles vão ser de subida e de descida, tá? E a gente vai ver eles agora, tá? Mas o mais importante dessa introdução aqui, relativa a diagrama de deslocamento, como na maioria dos casos eu trabalho com velocidade constante, tá? Θ ponto igual a ômega igual a constante. Eu posso esquecer o tempo, trabalhar só com θ, que é muito mais agradável pra gente, beleza? Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre os movimentos padronizados. Vamos lá, pessoal, falando agora sobre movimentos padronizados, tá? O que é um movimento padronizado? É um movimento que ele vai ter, tá? São gráficos, curvas parametrizadas, tá? Que elas vão, o meu θ vai variar de 0 a beta. Beta é o tamanho do intervalo que eu vou ter para gerar uma subida de L, tá? Lembrando que se eu tiver, tá? Fazer um gráfico aqui no cantinho. Se eu tô aqui, quero acoplar um movimento a partir daqui, tá? O meu L, eu quero chegar aqui. O meu L vai ser esse aqui, tá? O meu beta é esse aqui,
É esse intervalo. Esse é meu beta. Vou dar um zoom aqui. Esse é meu intervalo, tá? A curva parametrizada vai encaixar isso aqui. Só que quando eu for escrever as equações, na verdade, o meu θ vai ser igual a θ mais, aqui é θ1. Eu tenho que deslocar θ menos θ1, né? Eu tenho que deslocar essa curva de θ1 para a direita, né? Então é θ menos θ1. E o meu y vai ser, esse aqui era L1, vai ser L1 mais y. Porque eu tenho que shiftar minha curva para cima de L1. Tá? Isso é quando eu for gerar a equação do câmbio como um todo. Tá? Tem que lembrar sempre de encaixar o deslocamento na altura certa e deslocar o ângulo para a direita na faixa certa. Para a curva fazer sentido quando eu for gerar todas as equações do câmbio, elas seguem contínuas e suaves. Quando eu vou gerar um conjunto de equações por partes, né, por intervalos, e elas têm que se encaixar na junção, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Tá? Tanto que o meu L é o meu ΔY, tá? Eu vou ter, como eu já tinha falado, movimentos tanto de subida quanto de descida. E são 3 movimentos básicos, tá? É o harmônico, cicloidal e o harmônico modificado, tá? Ah, mas por que eu tenho 3 tipos de movimento? Cada um deles tem comportamentos diferentes em relação às suas derivadas. E eles vão ser úteis de acordo com a situação que eu tiver e tiver que acoplar um movimento, certo? Então vamos lá, movimento harmônico. Essa é a equação do y, tá? A derivada disso aqui é só função seno e cosseno. Não vou ficar perdendo tempo fazendo isso aqui. Tá na apostila, tem no livro, é só acompanhar, tá? Como é que funciona a curva? Eu tenho o deslocamento de 0 até L em beta. Aqui o gráfico está em θ sobre beta. A primeira derivada dele começa e termina em 0. A segunda derivada começa não nula e termina não nula. E a terceira derivada começa nula e acaba nula. Então, harmônico. Se eu tiver uma subida que eu já tiver acelerado e quiser acabar desacelerando, uso o harmônico. Tá? Movimento cicloidal. Esse é o equacionamento, tá? Não tem nada demais, tá vendo? Derivado disso aqui é simples. Propriedades. Começa em 0, termina em L, com primeira derivada, aqui, tracejada. Começa em 0, termina em 0. Segunda derivada, começa em 0, termina em 0. Terceira derivada, não nula, não nula. Tá? Mas a primeira e a segunda derivadas começam e terminam em 0, que é bom. Agora, movimento harmônico modificado. Tá? Vou quadrar aqui. O equacionamento aqui um pouquinho mais complexo, tá? Mas vamos lá para as propriedades dele. Vai de 0 a L. Primeira derivada, nula, começa e acaba em 0. Terceira derivada, começa e acaba em 0. Só a segunda que começa em 0 e acaba no nula. Esse aqui é boa para quê? Para que isso aqui é muito bom aqui? Para pico de movimento, quando você vai ter inversão do movimento, tá? Esse é muito bom para esse tipo de caso, tá? Isso é importante lembrar. Essa parte aqui do movimento, no pico do movimento. Por quê? Aqui você tem inversão do movimento, certo? Inversão do sentido. Então, eu já estou chegando aqui com uma aceleração negativa. Se eu já estou com uma aceleração negativa, eu já estou desacelerando. Eu não vou ter que
zerar minha aceleração, zerar minha velocidade para inverter. Eu já estou zerando a velocidade, porque a minha primeira derivada acaba em zero, e já estou desacelerando, eu já estou com aceleração negativa. Tá? Então, o movimento harmônico modificado, para essa parte aqui do movimento, com o ápice do movimento, ele é ideal. Por quê? Porque ele vai manter, tá? Ele ainda consegue diminuir esse pico de aceleração. Tá? Geralmente, quando você quer manter a aceleração mais baixa, e isso é uma boa prática de projeto, não é necessário, não é restritivo, mas é uma boa prática de projeto, você manter a aceleração baixa. Mantendo níveis de aceleração baixos, você está mantendo níveis de força mais baixos. Nível de força mais baixo é menos esforço para o sistema fazer. Logo é melhor. Quanto menos esforço, menos atrito, menos desgaste, mais vida útil. Que é sempre bom, bem-vindo e bem desejado. Tá? Existe também, tá, um outro tipo de movimento, que são os meio movimentos. Tá? Por exemplo, por alguma restrição, eu preciso de um movimento com uma curva específica, seja lá qual for, que não é nenhuma dessas que a gente falou antes, tá? Por exemplo, velocidade constante. Velocidade constante implica numa reta em relação a θ, certo? Y, θ. Como é que eu vou juntar e como é que eu vou frear esse movimento? A gente usa, então, né, a solução são os meio deslocamentos, tá? Que vão fazer justamente isso aqui. Essa suavização no acoplamento entre curvas não padronizadas e o resto que eu posso usar curva padronizada, tá? Então, para cada uma dos movimentos harmônico, cicloidal e harmônico modificado, eu vou ter 2 tipos de subida e 2 tipos de descida. Por quê? Porque eu mudo a concavidade, tá? Então eu poderia aqui juntar com um harmônico de subida, meio harmônico de subida com concavidade fica abaixo, e aqui juntar com meio harmônico um harmônico modificado de subida com concavidade para baixo, tá? E assim fazer o acoplamento das curvas. Beleza? Garantindo a suavidade, blá, 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 tudo mais. Tá? Esse é o ideal de se fazer. Eu estou pegando uma curva não padronizada e unindo ela com curvas padronizadas para tentar manter a suavidade aí o máximo que eu puder. Tá ok? E por último, tá? Eu não vou fazer o questionamento dos camis dos meio movimentos, tá? Porque é exaustivo, fica fazendo várias contas e não acrescenta em muita coisa em termos teóricos. É só matemática, tá? Mas da mesma forma, o movimento, tá? Deixa eu voltar aqui no gráfico. Isso é importante falar que eu não falei. O movimento é de 0 a L em um intervalo beta. Então, a curva é padronizada, o equacionamento é feito da mesma forma que as outras, tá? Só que não é um movimento completo, tá? É um meio movimento, que a gente chama. Então, existe uma outra possibilidade, que também é utilizada, bastante utilizada, que são os camis polinomiais. E afinal, você parando para pensar, por que a gente não usa um polinômio, né? O polinômio, teoricamente, se igual a n, ele tem n graus de liberdade. Eu posso amarrar n pontos no seu contorno ou no seu interior, né? E gerar uma curva que vai atender exatamente aquele... Eu posso ajustar um polinômio para ele passar naquele ponto. O processo de ajuste polinomial que a gente tanto estuda, né? Fazer ajuste de dados, regressão de dados, super importante, tá? Então, existem camis polinomiais, existem algumas coisas até padronizadas, tá? Por exemplo, né, um polinômio,
ele tem a curva dele, né? A característica dele é um coeficiente. Aqui a gente, como sempre, a gente parametriza em relação ao intervalo, né? Então é θ sobre beta elevado a i variando de 1 até n, onde n é o grau do polinômio. Tá? Se eu pegar e aplicar aqui as condições de continuidade e suavidade, né? Por exemplo, de primeira, só da condição inicial e final, né? Porque o y de 0 tem que ser 0, o y de 1, vamos dizer, θ sobre beta igual a 1 tem que ser L. E aqui minhas condições de primeira derivada, que seria um polinômio de terceiro grau. Se eu já colocar, de quarto grau, né? Se eu colocar as condições de segunda derivada, eu teria aqui, por exemplo, 0 e 0. Eu teria um polinômio de sexto grau. Quer dizer, de quinto grau, né? 6 coeficientes. Que é i menos 1. Aqui em cima, né? É i menos 1. Tá? Então, o câmbio polinomial tradicional, tá? Ele é conhecido como polinômio 3, 4, 5. Por quê? Ao você resolver o sistema de equações lineares gerados por esse conjunto de condições de contorno, só os polinômios de grau 3, 4 e 5 são não nulos, tá? É uma condição interessante. O equacionamento e a dedução está feito na apostila, tá? Não vou ficar aqui fazendo essa dedução, não, porque a resolução do sistema linear é trivial. Existe também o polinômio de oitavo grau, tá? Que é o mais usado. E ele é o 3, 5, 6, 7, 8, tá? Porque você, lá, pelas condições de derivada nula, você acaba tendo que os primeiros vão ser sempre zero, né? Então, os equacionamentos são lá na apostila, tá? Mas eles também são bastante usados, tá? E eles denominam eles, né, pelos termos com coeficiente não nulo, tá? Assim, de forma genérica, a gente definiu as várias possibilidades de você ter diagramas de deslocamento padronizados, tá? Os vários tipos de curva, os vários tipos de deslocamento que você pode ter. Com isso, você já tem a caixa de ferramentas necessária para construir qualquer tipo de câmbio, tá? O diagrama de deslocamento. E vocês vão ver depois na parte de projeto analítico que com o diagrama de deslocamento para qualquer tipo de câmbio, tá? É possível você relacionar a superfície do câmbio com o diagrama de deslocamento em função de alguns outros parâmetros, dependendo do tipo de câmbio, tá? E que você vai conseguir gerar a curva da superfície, dado y, mais alguns parâmetros, você vai conseguir fazer para um dado referencial centrado no centro do câmbio, a curva dele, tá? As coordenadas aqui, U e V, para um câmbio qualquer. Para qualquer y, eu consigo gerar as coordenadas dos pontos da superfície do câmbio. E vai ser a base para a gente fazer o nosso projeto analítico de câmbio. Beleza? Valeu, pessoal. Então, na próxima vídeo a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Que é fundamental para a compreensão da matéria e a noção, tá, real da dificuldade que pode ser fazer esse acoplamento de forma suave e contínua das curvas. Bom, pessoal, vamos lá. Agora vamos resolver dois exemplos aqui rapidinhos, tá? O primeiro eu quero. O que eu quero? A curva de deslocamento um câmbio para parabólico, tá? Ele vai subir L em beta. Então vamos lá, bem simples, né? Parábola y de θ é igual
Um A θ ao quadrado mais um B θ mais C. Eu sei que Y, linha, ser 2A θ mais B, y 2 linhas é 2A e y 3 linhas igual a zero. Todo o equacionamento já está construído aqui. Basta saber quem é ABC, certo? A gente sabe que y de zero é zero e y linha de zero também a gente quer que seja zero. Então, a gente sabe que C igual a zero e B igual a zero. Tá. Tá. A gente quer também que para θ igual a beta sobre 2 A vai ser igual a L sobre 2. Então, A é 2L sobre beta ao quadrado. Pronto. Tá, já tem a minha curva, meu câmbio parabólico. E isso é a primeira metade da curva, né? Por quê? Deixa eu desenhar aqui do lado. Na verdade, o que a gente quer é que você vai ter uma parábola aqui e outra parábola aqui, tá? Isso aqui é essa parábola aqui, que é y igual a 2L θ ao quadrado sobre beta ao quadrado. Tá, agora a gente vai fazer a segunda metade, tá? Aí a gente vai ter aqui θ igual a beta, y igual a L. Então, A beta ao quadrado mais B beta mais C igual a L. A derivada aqui em cima vai ser zero, tá? A derivada no topo da curva quer que seja zero, esteja no ápice da parábola. Então, pegando aqui a curva da segunda derivada, 2A beta mais B igual a zero. E fazendo a continuidade, né? Em beta sobre 2 tem que ser contínua a derivada. Certo? Então eu tenho que pela curva de cima, né? Vou botar aqui por 1, pela equação 1, eu tenho que y' em beta sobre 2 é 2 vezes 2L sobre beta ao quadrado, beta, ou seja, é 4L sobre beta. Isso é a inclinação. Então, amanhã.
Deixa eu só confirmar essa conta aqui. Ah, não, aqui é, desculpa, aqui é beta sobre 2, tá? Aqui é 2. Tá, 2L sobre beta. Tá. Então, em 2, por 2, então eu vou ter que 2L sobre beta é 2A beta sobre 2 mais B. Tá? Então eu tenho aqui uma equação, duas equações, três equações, tá? Um sistema de equações. Daqui eu tiro que A é menos 2L sobre beta ao quadrado, B é 4L sobre beta e C igual a menos L. Pronto, gerei a equação da parábola que atende a essas restrições, tá? E vamos fazer aqui agora uma coisa engraçada. Vamos desenhar aqui, tá? Os gráficos de velocidade e aceleração. Tá, isso aqui é Y, né? Y ponto, tá aqui no meio, beta sobre 2. Vou marcar aqui, que isso é legal de fazer. Aqui, Y, a velocidade é assim, né? É uma reta, certo? Aqui é Y, aqui Y'. A segunda derivada, ela vem aqui assim, né? É um degrau, dois degraus, um para cima e um para baixo. E aí vem um detalhe importante: a terceira derivada, ela é nula, mas ela, na verdade, é que ela é composta por impulsos, tá? Você tem aqui um impulso aqui, um infinito aqui, um infinito aqui para baixo e outro infinito aqui para cima. Alguma coisa faz isso variar, tá? Muito embora seja muito rápido, a gente não perceba, existe aqui um delta de Dirac, tá? E isso não é bom, tá? Porque isso quer dizer que eu posso ter um pouquinho de vibração, um pouquinho de impacto. Beleza? Quando eu imponho essa aceleração muito rápida e quando eu tiro essa aceleração, inverto esse movimento de forma muito rápida. Beleza? Vamos passar agora para o segundo exemplo que a gente vai resolver, tá? Eu vou ser mais rápido nas contas, as contas deles são um pouquinho maiores. Mas vamos lá. Qual é o meu problema? Vou aqui o segundo lado da folha. Tá? Eu tenho um câmbio, seguidor face plano, rolete, câmbio de face plano, seguidor oscilante, conduzido por motor, G velocidade constante, ômega é 150 RPM. O seguidor vai começar numa permanência, ou seja, começa em 0, pontuar aqui. Ele vai acelerar por uma velocidade de 25 polegadas por segundo. Ele vai manter essa velocidade por 1,25 polegadas e vai desacelerar até voltar e permanecer. Então, ele vai acelerar até um ponto que ele vai começar a andar com velocidade constante por um certo tempo. Ele vai desacelerar até chegar no ápice. Ele vai descer. O meu gráfico ficou pequeno.
ele vai descer, de modo que ainda sobre um tempinho aqui. Aqui é 2π. Isso aqui vale 0,1 segundo. Ou seja, ele vai ficar aqui em repouso por 0. Vou botar em vermelho aqui, né? O que já é dado. Aqui. Aqui. Tá? Aqui ele vai andar a 25 polegadas por segundo. Esse delta aqui vale 1,25, tá? E esse topo aqui, ele também nos dá 3 polegadas. Beleza? Agora eu quero... Tá, eu vou chamar isso aqui... Esse movimento, ele vai ser... Vou ter aqui o ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. E o ponto F. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 trechos. EF já está definido. Tá? Eu vou ter... Então, vou ter que definir 4 parâmetros, né? 4 movimentos. Aqui é beta 1, beta 2, beta 1, beta 3, aqui é o beta 4, esse é o beta 3, é isso aqui. L1, L2, L3, L4, tá? 1, 2, 3, 4. Tá bom, então vamos usando aí as informações que ele vai dando pra gente, a gente vai extraindo algumas informações importantes. Tá. Ah, outra coisa, tem um quadrinho que eu costumo fazer para resolver esse tipo de questão, tá? Que ajuda um pouco a resolver esse tipo de problema, tá? Então a gente bota aqui A, B, C, D, E, F. Deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho para melhorar. Isso ajuda a garantir continuidade e tudo mais, tá? Então, aqui com a velocidade e aceleração. Tá, a velocidade em A é 0, a aceleração em A é 0. A aceleração em B, a velocidade em B, eu sei quanto é. Por que eu sei quanto é a velocidade em B? Ele vai subir 1,25 em 25 polegadas, né? A 25 polegadas por segundo. Então, y ponto, tá? É ômega y'. Y' é a inclinação aqui dessa curva. A gente fala de velocidade, né? Que é linha, duas linhas. Esse cara aqui eu sei, é 25. Esse aqui é 150 RPM.
Logo eu sei quem é esse cara aqui. Tá? Fazendo já as conversões de unidade. Y' é 1,592 polegadas por radiano. Tá? Então eu sei que em B, isso aqui vale, botar aqui Y', tá? Eu sei quanto é. A aceleração é zero. Por que a aceleração é zero? Porque é um movimento constante. Em C, vou botar com Y'. A aceleração em C, a princípio, vai ser zero, mas a gente não pode falar nada. A aceleração, velocidade, aqui a gente bota uma interrogaçãozinha. Em D, eu tenho inversão de movimento. Toda vez que eu tenho inversão de movimento, eu tenho velocidade zero. Então aqui a velocidade é zero. Aqui eu não sei. Em E, a velocidade é zero, a aceleração é zero. Em F é zero, é zero. Então, vamos lá. Qual é o primeiro trecho que a gente vai definir? Tá, vamos logo definir aqui todos os parâmetros do trecho 2. Tá, se eu sei que aqui é 1,25, eu sei a inclinação, eu sei quem é beta 2. Tá? Beta 2 é L2, que é divididos por Y'. Então esse é 1,25 divididos por 1,592, que nos dá 1,047. Não. 0,785 radianos. Beta 2. Tá? Deixa eu um pouquinho, senão fica muito pequeno espaço. Tá. Então, beta 2 já foi. Fazer agora o EF, né? Quem é o EF? EF. Ele dura 0,1 segundos. Com ômega de 1,592 polegadas por radiano, com 150 RPM, né? Se ômega é 150 RPM, então beta 5 vai ser 0,1 sobre ômega, nas unidades corretas, que dá 1,047 radianos. Então, definir beta 5. Certo? Beta 2 já foi. L2 eu sei quem é. Beta 2. Beta 5. Tá, a gente sabe que L4 é L1 mais L2 mais L3. E a gente sabe que beta 1 mais beta 2 mais beta 3 mais beta 4 mais beta 5 é 2π. Tá? Além de tudo, a gente tem essas equações. O que falta definir? Esse cara aqui falta definir. Esse e esse. 5 variáveis. Então vamos lá. Segmento AB. Lembrando, em A eu não tenho velocidade, nem tenho aceleração. Eu termino com velocidade e termino sem aceleração. Olhando lá nas curvas, as curvas que começam com tudo zero e acabam com
a primeira derivada não nula e a segunda derivada nula. Isso nos dá uma cicloide. É a única curva que se encaixa em no final, segunda derivada nula, primeira derivada não nula, tá? Então é uma cicloide e que eu sei que y' em L é igual a 1,592. Y2' é 0 em L1. Eu tenho essa equação. O segmento DE, a descida, ele começa com velocidade zero, aceleração eu não sei, mas ele termina com tudo zero, tá? Um critério de projeto, tá? Como o ideal é sempre minimizar as acelerações e a segunda aceleração, que aqui encaixa mais de uma curva, tá? Tem mais de uma possível solução. A gente vai usar o movimento harmônico modificado, porque ele minimiza y 3 linhas, tá? Então ali vai ser o movimento harmônico de descida modificado. Então eu já tenho mais duas equações, tá? Que é y de... Depois de ver as equações. Tá. Agora o CD, né? Só falta o CD. Eu já defini esse, eu defini esse, eu defini esse. Para dar continuidade, né? A única curva que vai encaixar ali, que vai fechar, vai ser um CD. Vai ser uma meia subida harmônica. Vai ser a meia subida harmônica, tá? Tá. Aí vamos para o equacionamento, tá? Não vou fazer as contas todas, mas eu vou escrever o equacionamento aqui para vocês. Eu sei que, como tudo é L1 mais L2 mais L3 igual a 3, né? Porque vale 3 aqui. L4 igual a 3. Então eu tenho aqui L1 mais L3 igual a 1,75. Primeira equação. Agora, beta 1 mais beta 2 mais beta 3 mais beta 4. Isso vai dar 17π sobre 12, tá? Só fazer a conta aí que dá isso mesmo. 2. Igualando as velocidades em B. Velocidade em B. Vou pegar a derivada, a equação da derivada da cicloide, vou aplicar em L1 e vou usar isso aqui. Então, deixa eu botar aqui do lado. Aqui então eu tive que 1,592 igual a L1 sobre beta 1 menos cosseno
de π beta 1 sobre beta 1. Agora, velocidade em C, tá? Eu vou usar a equação do meio movimento harmônico de subida. E eu vou ter aqui 1,592 vai ser igual a π L3 sobre 2 beta 3 cosseno de 0. E a última, que é usando esse movimento. Eu vou igualar a segunda derivada em D, porque a primeira já é igual, a posição já é igual, a primeira derivada já é igual, então a gente iguala a terceira para ter uma equação, porque as outras são iguais por definição. Então eu vou estar igualando um meio harmônico de subida com um harmônico modificado de descida. Então, menos L3 π ao quadrado sobre 4 beta 3 ao quadrado seno de π beta 3 sobre 2 beta 3 é igual a menos L4 π ao quadrado divididos por 4 beta 4 ao quadrado cosseno de 0π sobre beta 4 mais cosseno de 2π 0 sobre beta 4. Tá, as equações só assustam, tá? Vocês veem que, ó, essas duas aqui são simples. 1, 2, 3, 4, 5. Tem as 5 equações, é um sistema chato de resolver. Não é fácil, não é trivial. Não é, mas também não é altamente não linear. Não precisa de computação para resolver isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só manual. Beleza? E nisso você gera os resultados que estão ali na apostila, tá? Achando a solução disso aqui, você acha as 5 variáveis. As 10 variáveis, L1, L2, L3, L4, L5, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 e beta 5. Valeu? Então no próximo vídeo a gente já começa com a parte de projeto de câmbio analítico, tá? Que a gente vai ver se vão ver que é bem tranquilo, para depois a gente poder entrar, fazer a simulação e a construção dos câmbios no SolidWorks e no Simulink.